Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência àquilo que nós vínhamos apresentando no livro Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza. Você que está nos assistindo, será que o Rei se encanta com vossa beleza? Vamos discutir hoje um tema muito especial, conforme o que foi prometido para vocês. Discutiremos hoje sobre o matrimônio. O matrimônio, ele traz hoje dois membros da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus que vêm discutir esse tema conosco. Na verdade, três. Três. Eles foram autores do capítulo do matrimônio do respectivo livro. É o casal Poli Anderson de Araújo Ferreira, Poli Anderson Mariano, e Maria Cristina Pereira Paiva, Maria Cristina, que está aí com o Gabriel, meu afilhado e neto, que está no seu ventre no 6º mês de gravidez. Com certeza tinha que ser um casal com um matrimônio fecundo para poder estar aqui conosco. Mas falando de matrimônio, nós estamos vivendo num mundo extremamente complexo. É um mundo embaraçoso, difícil de colocarmos justiça, difícil de vivermos a paz, difícil de viver um matrimônio sadio, difícil de ordenar o amor, difícil de ordenar o respeito. Todos nós somos conscientes das nossas covardias, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades. Estamos conscientes da nossa fraqueza humana e vivendo a dois, mais difícil fica. Falamos aqui em programas anteriores sobre o Padre Júlio Maria Lombardi, fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora. Padre Júlio Maria Lombardi, ele explica em um dos seus livros algo que é muito corriqueiro na nossa vida de hoje. Que ele, como um autêntico católico, ele coloca-se totalmente contra o divórcio. Totalmente contra o divórcio que tanto denigre a família brasileira. E ele coloca que o casamento não é apenas um simples contrato de compra e venda de carne humana, como algumas pessoas imaginam. Afinal de contas, o matrimônio, o casamento, é uma lei. É a lei da natureza, é uma lei social, é uma lei divina. Veja que o casamento ele é um tripé. É um tripé social, divino e natural. De modo algum, divórcio deve existir. Isso é uma aberração. Temos que acabar de pensar, se não der certo, separa. Isso é muito... É horrível isso, Ou então, se o casal, se não funciona, separa. Não, nós católicos, nós consagrados à Virgem Maria, nós escravos de amor da Santíssima Virgem, você verdadeiro cristão católico, nós devemos ser a favor do matrimônio e bradar, lutar contra o divórcio, contra a perda da bênção. Estamos aqui discutindo, será um programa sobre o tema matrimônio. E pesquisando, tentando compreender no livro Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza, nós observamos que as pessoas, Mara, casam-se por várias razões. Alguns casam-se para oficializar o seu relacionamento perante a sociedade, oficializar a relação afetiva. Outros para buscar estabilidade econômica. Se você que está nos assistindo não sabe, aqueles que se casam gastam menos do que os solteiros. Um solteiro na balada gasta mais do que um casal em Cristo. Então, o casamento também dá uma estabilidade econômica. Outro ponto é os filhos. Educar os filhos, procriar. O projeto de Deus, crescer e multiplicar, ele só tem sentido vivido no matrimônio. Também legitimar o relacionamento sexual. Muitos vivem a sexualidade de uma forma sem compromisso, a fornicação, que é a palavra correta a ser colocada. Mas no matrimônio, com o casamento, nós legitimamos a nossa relação sexual. Um outro ponto é que alguns se casam para adquirirem direitos. Não só o golpe do baú, mas direitos. O direito de matrimônio, direito de partilha, porque nós somos casados há 23 anos. Então o casamento ele traz muitas coisas. Tem gente até que casa para oficializar sua vida no país. É mesmo. Quando a gente casa com alguém, a gente garante sem esforço a nacionalidade daquele país. Então é direito adquirido
de você ter um visto permanente num país. As pessoas se casam por tantas coisas, meu Deus do céu. Então, Mara, casamento, matrimônio, isso tudo é a mesma coisa? É interessante, né, César, que as pessoas dizem assim, mas entre eu e Cicrano rolou uma energia. Meu amor, casamento e matrimônio, nós não estamos pautados nessa energia, entende? Você, eu, todos nós que estamos aqui, nós nascemos e carregamos e sofremos justamente as marcas, não é, do pecado original. Então Deus, Ele nos chama a ser a sua imagem e a sua semelhança. Agora, meu irmão, como isso é difícil? Como é difícil conseguir ser essa imagem e semelhança de Deus? Somos infiéis. E Deus nos conhecendo e Deus nos amando, o que é que Ele faz? Ele providencia os seus sacramentos. Os sacramentos vai vir a ser uma força que Deus disponibiliza para que as pessoas consigam exercer. Então, eu sendo uma pessoa batizada, eu vou conseguir muito mais seguir aquilo que Deus nos chama a ser imagem e semelhança. Compreende isso? Então você imagine, os sacramentos é a força de Deus e não a energia que vai me possibilitar a responder aquilo que eu sou chamado. Então, durante nossa vida, existem vários sacramentos, sacramento do batismo, né? Sacramento da primeira comunhão, né? Assim, da penitência, e existe o sacramento também para nos possibilitar, nos dar força de respondermos à nossa vocação. Então, todos, homens e mulheres, são chamados ou a vocação do celibato, ou do matrimônio, ou a da ordem. Meu irmão, você acha que é fácil? Né? César comentava que viver 23 anos sendo fiel não é fácil. Mas se nós conseguimos isso, não é apenas pelos nossos esforços, pelas nossas forças, mas é porque buscamos aquilo que o sacramento nos proporciona, uma graça. Entende isso? Então as pessoas, elas podem casar, mas nem todo casamento significa que é um matrimônio. Matrimônio vem da palavra matriz. A matriz de um homem e uma mulher fecunda uma criança, uma nova vida. Então, nós temos que compreender que não é apenas indo a uma igreja, buscando um matrimônio, ou seja, recebendo a bênção de um padre, que todas as pessoas conseguem viver o sacramento do matrimônio. Você consegue compreender que existe uma distinção? Eu posso simplesmente juntar os trapos. E aí, é um casamento? Sim. Eu posso buscar o civil, não é? E aí vai me dar uma união. Mas eu posso buscar vivenciar o sacramento do matrimônio. Isso eu quero deixar muito forte na sua vida, meu irmão. Mais do que você viver seu matrimônio, busque viver o sacramento. Porque o que é que diz nossa palavra? O que é que vai dizer as Sagradas Escrituras? O homem deixará pai e mãe e se juntará a uma mulher. E eles se tornarão uma só carne. E aí está a grande questão da uma só carne. Significa ter os mesmos objetivos. Quantas pessoas estão casadas buscando os seus objetivos, buscando os seus interesses? E quando eu busco viver o sacramento do matrimônio, eu antes mesmo de vivenciar, eu vou me preparar. Por isso que as igrejas têm as paróquias, as diversas funções, não é? Aquelas pessoas que ficam instituídas pela família para orientar o que é o matrimônio, como é que vai seguir a Pastoral da Família? Sim, exato. Então, isso tudo vai o quê? Vai orientar, vai fazer uma preparação, planejamento familiar, como é viver as virtudes. Então, eu te aconselho, se você hoje é casado ou não, se você tem um matrimônio ou não, busque vivenciar mais o sacramento do matrimônio para que você consiga alcançar a fidelidade no ser, no agir, no pensar, e assim que vai seguindo. Na verdade, o convívio a dois é muito difícil. É quase que impossível. O maior milagre de Deus é conviver duas pessoas diferentes juntas. Mas aí é que está a graça do sacramento, César. O sacramento é uma convivência a três. É o marido, a esposa e Deus. Então tem que estar debaixo de bênção. Tem que estar debaixo Tem de que bênção. estar debaixo de bênção. Senão você vai conseguir uma graça por um tempo e depois deixa de conseguir. E é isso. Estamos dando sequência ao programa. Então a sociedade, ela cria diversas expressões para classificar os diversos tipos de relações matrimoniais existentes. É até interessante isso. Por exemplo, tem o casamento aberto. O casamento aberto, como o nome bem diz, ele é aberto. É permitido aos cônjuges que outras pessoas
façam parte desse casamento por consentimento mútuo. É um negócio bem interessante. Outra colocação, até a nível de curiosidade, é o casamento branco ou o casamento celibatário. É um casamento sem relações sexuais, algo diferente dos padrões normais. Mas o casamento civil, que é aquele casamento que reza com as leis vigentes do casamento civil, então que você, naquele contexto social de onde você vive, com as leis do seu país, o casamento civil. Casamento misto, também é algo que acontece relativamente frequente, que é um casamento entre pessoas de origens distintas, interraciais, interreligiosos, interétnicos. Isso não é tão simples. Você imagine que casar na Igreja Católica um católico com um muçulmano, imagine que tem algumas coisas a se organizar no ponto de vista legal. Todos já ouviram falar neste nome, casamento poligâmico, da poligamia. Um homem que casa com várias mulheres, que em diversos momentos da história, esse termo foi usado, foi vivido em situações de homem com várias mulheres. Mas existe também o casamento poliândrico. O poliândrico é o quê? É uma mulher casada com vários homens. É uma coisa mais rara que existe em algumas regiões lá do Himalaia. Tem que ser muito frio para entender esse tipo de casamento. Um outro casamento é o casamento por conveniência. É conveniente, motivos econômicos, motivos sociais para se fazer um casamento. Um outro ponto é o casamento religioso. O casamento religioso, sim, é um casamento realizado perante uma autoridade religiosa. O casamento religioso. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu, César, posso afirmar que esse nome, casamento entre pessoas do mesmo sexo, não agrada a Deus e esse nome não está bem encaixado, embora a nossa legislação tenha aprovado com este nome. Mas o casamento de pessoas do mesmo sexo, com certeza, é um pouco de aberração, mas é legal e é legítimo no país em que vivemos e que temos que pedir sabedoria a Deus para compreendermos essa realidade. Então, Maria Cristina, nós estamos vivendo uma situação de um matrimônio cada vez mais desvalorizado pela sociedade atual, que deseja a todo custo reduzi-lo a um mero contrato social. Então, com certeza, o casamento está virando um mero contrato social e com validade apenas aos olhos do mundo, que tem demonstrado esta realidade. Então, como é que tem sido vivido isso nesse contexto atual, Maria Cristina? Então, um santo dia para você que nos acompanha, não é? E falar dessa realidade, desse contexto atual, requer que nós olhemos de fato, por exemplo, para algumas pesquisas que estão sendo realizadas. O último censo que foi realizado em nosso país, em 2010, por exemplo, vai mostrar uma queda no número de casamentos civis e no religioso. E aliado a essa queda nesse número de uniões formais vistas diante da sociedade, nós temos um aumento no número de uniões consensuais, aquelas que nós chamamos de união estável, ou seja, aquele acordo conjugal dito informal, sem formalidade, não é, sem ter esse reconhecimento que tem o casamento civil e o casamento religioso. Nós temos ainda, né, essa pesquisa demonstrou um aumento no número de divórcios. Então, o censo colocou que nós tivemos uma taxa nunca vista antes. É o maior registro no número de divórcios desde o primeiro registro, né, desde o primeiro censo realizado no nosso país. Além disso, como foi colocado, nós temos nesse quadro, desse contexto atual, um aumento na união, né, no número de uniões entre casais, ou melhor dizendo, entre pessoas do mesmo sexo. Outro dado bastante agravante que vai nos mostrar o censo de 2010 é a queda no número de filhos por mulher. Então, por exemplo, em 1940 nós tínhamos uma média de 6, 7 filhos por mulher. E em 2010 o censo vai mostrar que esse número caiu bruscamente para, em média, 1,90, ou seja, em média 2 filhos por mulher. Percebemos também que quanto mais as mulheres estão inseridas, quanto maior o nível de instrução da mulher, não é, mais ela tarda a maternidade.
E ainda que quanto mais as famílias, quanto maior o rendimento das famílias, menor o número de filhos. Então, todo esse contexto vai demonstrar, e inclusive levar alguns estudiosos a dizer ou a decretar até mesmo a falência da família tradicional. Vocês que estão nos assistindo, o matrimônio está numa fase de modificação. Eu não posso dizer que é uma evolução, que a gente evolui para o bem. O matrimônio parece que não está bem assim, mas precisamos discutir um pouco mais sobre este tema. Que o rei se encante com vossa beleza de matrimônio. O matrimônio é algo inquietante. A unidade do casal muito agrada a Deus. Afinal de contas, Deus uniu um casal em matrimônio para que formassem uma só carne. Uma só carne. Uma só carne, um só corpo. O homem, a promessa é que o homem deixará pai e mãe, juntar-se-á a uma mulher, formando então uma só carne, uma só alma, um só espírito, um só coração. Então, o artigo que Polly Anderson escreveu com Maria Cristina faz um contexto da sociedade atual, da família tradicional, com a família contemporânea, com esse povo de hoje. E quais fatos, Polly Anderson, nos levam a essa afirmação dessa evolução da família tradicional para a família contemporânea? Pois é, César. Então vamos primeiro explicar um pouco dessa diferença entre a família tradicional e essa família contemporânea. A família tradicional, né, é aquela que tem os valores cristãos, né? Uma família temente a Deus, que ainda busca os ensinamentos que por Deus é ensinado através das Sagradas Escrituras. E já a família contemporânea é aquela que, de acordo com o dia a dia, com as dificuldades encontradas, vai deixando Deus aos poucos de lado, deixando Deus em segundo plano. E no lugar de Deus vai entrando, infelizmente, os valores do mundo, né? Aqueles valores do ser, do ter, do possuir, né? E às vezes Deus nesse vai ficar no segundo plano, e olha lá se não ficar em terceiro e em quarto plano. E é interessante, um dos pontos para essa diferença são os filhos, como Maria Cristina mesmo estava dizendo no bloco anterior. Os casais, né, que têm esses valores cristãos, né, eles costumam ter mais filhos, né, eles são abertos ao dom da fecundidade, né, eles têm a visão que os filhos são bênção de Deus para a família, enquanto essa família que tirou Deus do centro, às vezes até sem querer, por causa da correria dos dia a dia, das nossas famílias atuais, né, elas buscam ter menos filhos, ter um controle natalidade, né, e no lugar dos filhos botam outras prioridades. Né, um exemplo, um casal, às vezes eles preferem ter menos filhos, porque tendo menos filhos eles vão ter menos gastos, e tendo os gastos vão poder utilizar o dinheiro em outras prioridades da família, outras prioridades dessa casal, dessa família. Outro ponto que também separa bastante esses dois tipos de famílias são o termo nós e o termo eu. As famílias, né, que têm ainda essa visão cristã, elas usam o nós como princípio, né, a partilha da vida, os nossos planos, as nossas metas, né, elas buscam viver em harmonia. Enquanto essas famílias que tiraram Deus do centro, infelizmente, né, elas buscam mais o individualismo, o eu quero, eu posso, o meu trabalho, o meu dinheiro, e dessa forma vivem, né, um pouco de egoísmo a sua felicidade. Outro ponto que também separa bem esses dois tipos, né, são as vivências das virtudes. Né, num caso, uma família que ainda busca a vivência das virtudes, né, eles conseguem renunciar mais a si e para fazer o outro feliz. Eu lembro muito bem, quando eu me casei, que o padre falou o seguinte: Polly, antes, você está se casando não para fazer você mesmo feliz, você está se casando para fazer Maria Cristina, a sua esposa, feliz, e vice-versa, e os dois em Deus serem felizes. E já um casal que infelizmente tirou esse Deus do centro e colocou esses valores do mundo, eles têm apego aos seus próprios interesses, dificuldade em se sacrificar para fazer o outro feliz. Né? Mas nessa vida cotidiana, nessas famílias, nesse tempo, né, dessa correria, né, nós temos que correr atrás, buscar colocar Deus novamente no centro, porque nada está perdido. Né? É só uma questão de lembrarmos que Deus é o nosso Senhor e que Ele pode nos auxiliar. É isso, as pessoas, elas definem a sua prole
não pelos valores de Deus, mas sim pelo emprego, pelo dinheiro, pela casa, pela formatura, pelo mestrado, pelo doutorado, pelo. Quando você conseguir tudo, aí a mulher já está bem mais velha, bem mais madura, e você um pai-vô já, e a mãe-vó, para o menino ser educado, um ou dois, uma família que colocou, como Polly Anderson disse, muitos valores acima do valor de Deus. Então é isso, é o povo que nós vivemos. Não quer dizer que eu sou contra a família contemporânea. Nós temos que ter um equilíbrio em Deus. E a família de Nazaré era o modelo perfeito para esse entendimento. Mas isso vai ser discutido a seguir. Então, Maria Cristina, agora é para você. Vocês prestem atenção. O mundo de hoje coloca o casamento como uma grande festa. Como a beleza. Meu casamento tem que ser o mais bonito da cidade. Meu casamento tem que bombar. Meu Deus, quantas empresas colocando no mercado alternativas para que este casamento, esta festa de matrimônio, seja os sonhos da noiva, ou o sonho do noivo, ou da família da noiva, garantem sucesso, gerador, música, som, banda, flores, só não garantem a estabilidade conjugal. Eu queria saber qual é a empresa de matrimônio que garante a felicidade do casal. Garantem uma boa conta para que seja paga depois que tudo isso se passar. Então, Maria Cristina, em meio dessa realidade desafiadora, é certo que o matrimônio ele continua revestido de uma grande beleza. O matrimônio é algo muito belo em si. E o que a nossa igreja fala sobre esse sacramento? É verdade, César. A beleza do matrimônio ela tem que estar cada vez mais naquilo que Deus sonhou, naquilo que Deus quer para o casal e não na beleza que o mundo espera desse casal. Então, nesses tempos de modernidade, nesses tempos de tanto desafio, é preciso colocar, né, que continuamos defendendo junto com a nossa igreja a beleza da união vivida em Deus e que continuamos tendo a esperança de que as famílias se tornem aquilo que elas verdadeiramente são. O que elas são? Santuário da vida. O casal ele é chamado a formar a igreja doméstica. Então a igreja vai nos dizer isso, que a união entre um homem e a mulher, ela é sagrada. Essa união é instituída, é querida pelo próprio Deus, ele nos ama e mais, ele nos ordena a fecundidade. Essa fecundidade, não só a física de gerar uma nova vida, mas também a fecundidade das virtudes, a fecundidade que está na alma do casal, que se une na carne e se une também no espírito. Então, o catecismo vai nos colocar isso, que o amor entre o homem e a mulher esteja sempre pautado naquele amor do Cristo pela própria igreja. Esse é o chamado. Isso é o que a igreja nos ensina. O matrimônio, mesmo nos tempos de diversidade, ele continua sendo um grande dom de Deus e ainda é, não é, um grande bem para a humanidade. Nós temos que cultivar e temos que continuar tentando viver esse caminho de santidade. Então, com certeza, o matrimônio não é uma instituição falida. Quem sabe você e sua família estejam falindo, mas o matrimônio não é uma instituição falida. Tome posse disso e se inquiete. É dom e graça de Deus. Devemos lutar como quem luta para defender uma empresa, lutar para defender o nosso matrimônio. Um matrimônio que se destrói é uma empresa que quebra. Um matrimônio que se destrói é uma família que fale. Falência, destruição, perda, choro, dor, pobreza. Mas é isso, povo de Deus. Mas o matrimônio é um sacramento. Produz efeitos sobrenaturais. Efeitos incompreensíveis. São coisas do alto, são coisas do céu. Esse aumenta a graça santificante, a graça sacramental do matrimônio. Consiste no direito de receber essas graças a dois. Essa graça como casal. Nesses deveres do matrimônio, se alcança a santidade conjugal. O matrimônio é um caminho de santidade, é um caminho de ser santo, acolhendo os filhos, educando-os em Cristo, vivendo em paz. Então, quanta bênção é a vivência de um matrimônio em Cristo. Então, Polly Anderson, Mariano, esposo de Maria Cristina, casado há quase 4 anos. Pai de Gabriel, que está na barriga. Me diga,
vocês como um casal consagrado a Nossa Senhora, como Nossa Senhora pode auxiliar a vivência de um matrimônio santo? Eu fico muito feliz, né, quando faz essa pergunta, porque como devoto de Nossa Senhora, nós sabemos, né, que o próprio Deus escolheu a Virgem Maria para ser mãe do seu filho. O próprio Deus chamou ela de cheia de graça. Nós sabemos que ela é cheia de virtudes, né? E a melhor forma de seguirmos o modelo dela é imitando suas virtudes. São Luís Maria Grignon de Montfort nos ensina que existem 10 principais virtudes de Nossa Senhora, né? Como, por exemplo, a obediência cega. Se um casal conseguir ser obediente à vontade de Deus, com certeza conseguirá viver seu matrimônio melhor, né? Se o casal conseguir imitar a virtude de Nossa Senhora da mortificação universal, vai poder viver com seu esposo ou sua esposa um doar-se melhor, sem sofrimento, né, tantas discussões. Se o casal conseguir viver em sua família, com seus filhos, a pureza divina, tenho certeza que não entrará malícia em sua casa. E se também o casal conseguir a paciência heróica, com certeza as discussões iriam diminuir. Porque como nós precisamos ser pacientes numa relação para que evite as intrigas e os problemas. A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus tem um projeto que nos auxilia a viver essas virtudes, chamado PHS. Por hoje sim, irei imitar uma virtude de Nossa Senhora. E de tanto imitar todos os dias uma virtude de Nossa Senhora, com o tempo essas virtudes se transformam em hábitos em nossas vidas. Né, que nós possamos tentar buscar essas virtudes de Nossa Senhora. Se quiserem saber mais, pode procurar no nosso site, pode entrar em contato conosco, temos nos nossos livros que ensinam esse projeto, que mais irá exemplificar isso para vocês. Nossa Senhora, né, ela foi uma mulher que amou muito a Deus. E aprendendo a amar a Deus, aprendeu a se amar. E aprendendo a se amar, aprendeu a amar os outros. Nós, como relacionamento do matrimônio, esposa, filhos, nós temos que amar a Deus em primeira coisa, é amar a Deus. Porque amando a Deus, nós vamos saber nos amar. E nos amamos, vamos saber amar os outros, amar nossos entes queridos. E todos eles, como Nossa Senhora faz em sua família. E quem é a família de Nossa Senhora? Senão a família de Nazaré, a Sagrada Família. Nossa Senhora, São José e Jesus. Jesus, centro de todos. Que nós possamos seguir esse exemplo de Nossa Senhora, Sagrada Família, para que possamos ser um matrimônio cada vez mais felizes em Deus. Jesus, Maria, José, minha família. Vossa é.